Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do videocast semanal do site formigaelétrica.com.br. E para comemorar os 25 anos de um dos personagens mais heavy metal que existem, nós trouxemos a demoníaca, a mitológica Joana Russo, para falar com russo? Russo. Tá. É porque tem muitos sobrenomes, cara. Não, tem mais sobrenome. E curta. A gente queria agradecer você, Joana, por estar aqui com a gente, representando a editora Mitos. Inclusive, trouxe essas belezinhas aqui, inclusive uma que nós já vamos falar e você vai gostar muito dessa notícia. Mas primeiro, o personagem. A gente te trouxe aqui para falar sobre Hellboy, comemorando seus 25 anos de existência. Um dos personagens mais sui generis desses últimos 25 anos das HQs mainstream, dá pra dizer, né? Porque é um personagem imensamente popular, que ficou ainda mais popular depois dos seus dois filmes, né? Em 2004 e 2008, mas que tem uma trajetória que é difícil comparar com qualquer outro personagem dos quadrinhos, porque ele vive aí num meio de campo que está entre os heróis tradicionais, né? Não assim que ele seja um super-herói, mas como gênero, e os quadrinhos mais autorais. Então, assim, ele não se aplica a nenhuma das atribuições exclusivamente. Ele ocupa aí esse meio de campo que o torna tão especial, né? Primeiro, eu agradeço o convite, né? Tá aqui para conversar com vocês, é um prazer também. Eu conheci Hellboy, na verdade, quando eu entrei na editora, né? Antes eu só conhecia pelos filmes, o que é bem bizarro, né? Quando eu entrei na editora, me converteram para um monte de coisa. Sim, é uma lavagem cerebral. Quadrinhos funcionam como lavagem cerebral. Exatamente. Pais mantenham suas crianças longe deles. É instrumento de dominação, quase. Exato. Eu comecei pelo 5º volume, né? Eu comecei no meio da coleção, porque tava dando sopa pro lado, conhece, tudo mais. E era principalmente o arco com Batman, né? E por que eu citei logo de cara? Porque pra mim, o único personagem que eu tinha uma regularidade em ler era o Batman. E quando eu vi o arco dele com o Hellboy, eu percebi que, na verdade, eles compartilhavam um pouco de alguns detalhes. O primeiro deles é o ser super-herói sem ser super. Apesar do Hellboy ser um demônio, no fundo, ele tem características e traços muito mais humanizados que vários personagens da própria série. Principalmente quando você vai correlacionar nos primeiros volumes aqui, quando a gente fala da histórica, que são os nazistas. Quando você começa a ter o choque, principalmente do meu, que eu comecei no 5º, depois eu voltei e fui pro primeiro, que eu comecei a entender qual que era a sequência, eu percebia que no fundo, o Mignola teve uma excelente capacidade de conseguir trazer um personagem que é autoral, que ele é um herói sem ser super-herói, ao termo chulo da palavra, e conseguiu fazer com que você consiga atribuir ser um herói ou não ser um herói, não pelas suas características, mas pelos seus atos. Então isso dá muita humanidade no personagem. Então Hellboy realmente virou um dos meus queridinhos. Aliás, essa coisa do humanismo do personagem, até em contraste não só com os vilões, né? Porque os nazistas são representados de forma desumanizada, mas mesmo em contraste com os seus aliados, ele ainda é um personagem mais relacionável do que, por exemplo, a equipe que o cerca, talvez com exceção do professor Trevor, do professor Brum, mas assim, você para pra pensar no Abe Sapien, é um personagem quase que completamente alienígena. O Johann Kraus é uma pessoa exageradamente pragmática, é quase o Spock do grupo. No final das contas, você tem o Hellboy que, de tão extremo, né, um demônio invocado na Terra e com todo o contexto apocalíptico que o cerca, é o personagem mais relacionável. Sim, é pura habilidade do autor. Agora, eu acho que a gente tem que falar, assim, tem que lembrar que o Hellboy, assim, a gente está aqui para comemorar 25 anos, então isso significa que ele surgiu em 1994, mas o legal é você relacionar a criação desse personagem e a consequente penetração dele no imaginário dos leitores com a própria carreira do seu criador, né, que é o Mike Mignola. Então, o que acontece? Mike Mignola, no começo da década de 90, ele já era uma estrela. Ele já tinha feito o Mundo de Krypton, ele já tinha feito o Gotham by Gaslight, já tinha feito Odisseia Cósmica na DC com o Jim Starlin. Só que era um cara profundamente, naquele momento, cansado de work for hire, né? Ele estava louco por um trabalho autoral para colocar seu personagem para fora. E aí aparece o selo Legend, né, na Dark Horse, que assim, é até meio... Acho que deve ser estranho para eles, né, um selo com esse nome pensado hoje, porque parece que nós juntamos as lendas, né? Mas no geral era meio isso, né? Porque você tinha o Frank Miller,
o John Byrne, que eram as cabeças, né, do caso, até a inabilidade do Mike Mignola como roteirista nos seus primórdios no Hellboy foi contornado com a ajuda do John Byrne, né? Vamos lembrar também que nos anos 90 eles foram uma desgraça para os quadrinhos norte-americanos, né, no geral. Quando eu falo de anos 90 e penso em Hellboy, automaticamente me vem à cabeça um outro título do selo Legend que vocês vão entender a relação entre um e o outro, que é o Sin City. E por que eu falo isso? Porque a década de 90, ela não trouxe só gente bombada com braços biônicos, olhos brilhantes, mulheres seminuas e etc. E meio. Exato. Mas ele trouxe também, em 92, ali, 2 anos antes do Hellboy, o que tinha estourado na indústria? A colorização digital. Quando você tem a colorização digital explodindo, você tem brilhos por todos os lados, efeitos maravilhosos, entre aspas, né? Por todos os lados, né? Até a Liquid ficou, até o final da década de 90 e começo da década seguinte, ela fazia as pessoas com textura de couro, quase, né? Eram brilhos ridículos, né? Para qualquer pessoa com bom senso estético. Aí eu te falo, no meio desse furacão, você tem Sin City e tem Hellboy, que são artes que pode se valer de um suporte digital, mas ele tem uma arte de alto contraste. E o Hellboy, no caso, tem cor, mas é uma cor chapada, porque ele depende primordialmente do seu preto e branco. Então, assim, e deu certo, né? Os dois deram certo. Eu sempre tive uma resistência muito grande com o mercado americano, né? A estereotipagem sempre que teve, né? Desde os primórdios, na construção dos personagens, né? Aquela pose muito heróica, aquela coisa muito profusa. No Hellboy, eu percebi que o Mignola, na verdade, ele tem uma carga muito grande do mercado da escola europeia de desenhos. Não só por causa das cores, dessa tensão que ele trabalha dentro dos quadrinhos, mas da própria construção em preto e branco. Porque quando você pega os sketches e as páginas em preto e branco que você começa a olhar e você olha as obras europeias, qualquer uma da escola europeia, mas principalmente a italiana, você consegue traçar paralelos muito incríveis. Inclusive do jogo de luz e sombra, que eu, que sou fã de Dylan Dog, aprecio muito. Então você percebe que os quadros, quando eles são montados, eles têm uma vertente, apesar de americana, conserva uma coisa europeia. E o mais bacana é que, ainda assim, trazendo essa sensibilidade estética forte, né? A gente vai entrar na parte conceitual daqui a pouco, porque a gente precisa entrar, mas ainda dentro desse ar mais europeu que você acabou de citar, ele conseguiu criar um personagem que não desagrada o público americano, porque ele tem muito de outros personagens muito populares dos Estados Unidos, como no caso, sei lá, Coisa, Wolverine, sabe? O cara mais machão, mais durão, que fuma charuto e tal, que é aventureiro. E ainda assim você consegue casar tudo isso numa arte bacana e sem precisar recorrer a esses truques escrotos, né, que a gente... Não à toa, algumas das parcerias que ele fez foram justamente com personagens conceitualmente análogos, tipo Batman, o Savage Dragon, Spawn e por aí vai, né? Na verdade, a gente costuma atribuir ao Hellboy como ficção histórica, né? Ficção histórica e terror. Então, ele transita entre esses dois mundos. E a gente atribui a parte de ficção histórica, assim como a gente atribui em Dylan Dog, por causa desses insights que ele tem. Então, o Hellboy, na verdade, ele passa pela América do Sul, ele tem coisas na África, tem a parte principal, que é o ocultismo e o nazismo. Então, assim, não são assuntos rasos que ele trata de maneira boba ou jogada no roteiro. Ele tem uma construção técnica e ideológica muito funda nisso. E o Hellboy, ele costuma ficar no meio termo, né, de tudo isso. Ele não é abrupto para lado nenhum. E o Hellboy, ele tem um senso de justiça muito mais apurado, de que, não mexe mais com isso, chega, vamos parar por aqui. E mais do que isso, eu acho que ele dosa a parte da sombriedade, né, do lado sombrio mesmo do Hellboy, a parte do problema psicológico que ele enfrenta dentro dele, que por várias vezes ele soterra dentro da história, mas aquilo sempre volta à tona, que são das origens dele, de onde ele veio, de onde eu vim, quem é minha mãe, quem é meu pai. Que o liga diretamente ao arquétipo do super-herói, né? Exatamente. Mas ele tem o lado pastelão. Então, existe esse limite, tanto dentro do personagem, quanto no roteiro. De tudo, tanto da parte histórica, quanto da parte sobrenatural, quanto da parte que se aprofunda um pouco mais no ramo do ocultismo e daí por diante. O bom é que ainda assim ele mantém sua aura pulp, né? Aquele negócio de tipo consumo rápido. Ele tem muita coisa jogada, bacana, tem referência a Lovecraft, tem referência aos filmes da Universal, tem referência ao expressionismo alemão, sabe? É uma coxa de retalhos assim referencial
bacana demais. Só que ainda assim, a gente tem que ser justo que o Mignola não é o melhor roteirista do mundo, né? Então ele segue uma estrutura muito parecida com o Conan, né? Pelo menos nos primeiros volumes. Puta, cara, você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Assim, velho. tem um feiticeiro, vamos lá matar o feiticeiro, vou lá pegar a mina e não sei o que lá e tal, vou cair, no caso do Hellboy, e assim vai. Mas enfim, tudo isso não perde a força justamente por causa dessas pecinhas que compõem o mundo do Hellboy, né? Então, cara, acho que é legal você pegar, um trabalho legal é relacionar todas essas referências, né? Deve ter até livros nos Estados Unidos só sobre as referências de Hellboy. Não, e é o tipo de coisa assim que, inclusive para quem quer fazer quadrinhos, eu acho, é o que a gente acabou de falar, o Mignola, ele realmente tem lá seus lapsos como roteirista, não é nenhum Neil Gaiman, Alan Moore ou coisa parecida, falando, né, do universo pop. Mas assim, você vê que ele é um cara que sabe do que ele está falando. Ele pode não ser o melhor roteirista do mundo, mas, as referências que ele traz nas histórias, você vê que o cara leu tanto Howard, quanto Lovecraft, quanto Clark Ashton Smith, ele entende de horror cósmico. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele fuçou em coisa de ocultismo, com certeza, foi ler, muito provavelmente, sei lá, talvez por influência do Alan Moore, né, nos anos 80, trouxe isso para os quadrinhos de forma arrebatadora. Então, assim, é um cara que pode não ter todo o talento do mundo, mas ele se esforçou para entender sobre o que ele queria falar, sobre o que ele gostava. E rende uma puta história. Então, assim, às vezes não é só o cara ter o talento, ser o melhor roteirista do mundo, mas sabe, se dedicar. Sim. Assim, se apaixonar pelo que ele mesmo quer produzir. E o Mignola é um estudo de caso nesse sentido. E eu acho que vale uma curiosidade, né? O Mignola trata o Hellboy como um filho. Ele é muito super protetor. Ele é muito super protetor. Eu não tô falando só do personagem, mas da marca Hellboy em si. Às vezes o pessoal fica bravo e fala, vocês tinham que licenciar outras coisas aqui. Tem coisas que não dá. Não dá pra tirar dos Estados Unidos e trazer pra cá, porque eles não deixam. Porque o Mignola é hiper protetor em tudo. Não por uma questão só de dinheiro, mas porque, cara, é uma relação de pai e filho. Eu não sei como ele deixou os dois filmes acontecerem, honestamente. Porque o Guilherme Del Toro, ele tem muito do próprio Mignola, né? Nessa questão de buscar referências, conhecer um monte de coisa. Era o melhor diretor possível. E eu adoro os dois filmes. Nem falando nada nesse sentido, mas é que ele realmente tem um tipo de personalidade como autor que, assim, não parece que ele deixaria a coisa toda nas mãos de outra pessoa. Eu acho que só como um complemento aqui, apesar da gente ter falado especificamente do Mike, lembrando que dentro de todas as histórias que a gente publica da coleção histórica, existem muitos convidados. E o mais interessante é que o Mignola também teve o cuidado de escolher esses convidados. Ele primeiro estudou a técnica dos caras, viu como eles tratavam, viu como eles estudavam o personagem em si para depois fazer. Tem alguns sketches que a gente acaba conhecendo, né, depois da galera que acabou entrando para compor os outros números que foram convidados, que você olha e você fala, cara, é um teste a lá nível Sérgio Bonelli Editores, você fica chocado. O cara é quase um Bozelli, se você for comparar com o mercado, porque ele é realmente extremamente exigente. Quando a gente viu que o pessoal queria pedir mais, né, a gente acabou trazendo a ideia do ônibus, que a galera brinca que é a van, né, ou micro-ônibus, por causa do tamanho. Até o pessoal falou, porra, nunca vi um ônibus de 300 e poucas páginas. Aí, então, mas não tem a ver exatamente com o lance das páginas, né? É o conceito técnico do agrupamento. E que a gente traz com muito orgulho agora, né? A gente circula ele em abril e ele vai reunir 2,5, né? Dentro da edição. É uma coisa mais organizada, não vai ter as short stories no meio pra dar aquela quebrada, que às vezes as pessoas perdiam e falavam, porra, e agora? Essa é a cronologia certa, não é? Então o run principal tá todo agrupado. Você tem alguma ideia se essas short stories vão sair tipo num volume próprio só delas? Vão. Na verdade, lá fora também, a própria Dark Horse fez, né? São 2 volumes, então quem quiser comprar depois vai poder comprar e ler. Não vai ter quebra nenhuma da história da cronologia principal. Não, super bacana. Legal. Apesar de que Hellboy tem aquilo, né? Ele goza de uma coisa de ter histórias autocontidas. Apesar de existir um ciclo, né? Se você pegar qualquer história dele, ela começa, meio e fim. Eu acho também que o Mignola teve muito insight de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de personagens que você pode pensar qualquer coisa e você fala, não, pô, peraí, quero saber mais agora. É mais uma inovação dentro dos desastrosos anos 90, né, meu? Que você contemplava o leitor ocasional, né? Pois é.
E caso você, amigo espectador, ainda não saiba, nós precisamos pagar as contas dos nossos iates e para isso nós desenvolvemos uma campanha de financiamento coletivo no site apoia.c. E se você quer que a gente continue produzindo esse conteúdo maravilhoso que a gente faz de todo o coração para vocês, entra lá, contribui com o que você puder ou quiser e a gente vai ter o maior prazer em receber vocês na nossa família, junto com caras que já estão conosco, como o Matheus, o Eduardo, o Vladimir, o Carlos e o senhor Leonardo. Joana, nós agradecemos muito a sua presença, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, você deu um brilho todo especial, um brilho demoníaco para esse infernal. Um brilho infernal, muito bem colocado. Há quem concorde. Gostou do vídeo? Deixe aí a sua curtida, escreva o seu comentário, deixe sugestões para os nossos próximos programas. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, para isso basta clicar na formiguinha aqui em cima da cabeça da Joana e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um vídeo novo. É isso aí, até semana que vem.